Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar a respeito de ponto de equilíbrio. Como calcular o da sua empresa? Facinho, facinho, tá? E no final um slide com 20 dicas de empreendedorismo para você que já tem uma empresa ou pretende abrir uma, tá? E ponto de equilíbrio, pessoal, eu vou falar para vocês, é um dos indicadores mais importantes que você deve fazer até antes mesmo de abrir o seu negócio, tá? Se você já abriu, é uma excelente oportunidade para você conhecer, é fácil de fazer e você vai ter uma visão melhor de como administrar a sua empresa, tá? Estabelecer metas, verificar os seus custos fixos, os variáveis, tá? E o que isso representa para a sua empresa, tá bom? Então vamos lá. O ponto de equilíbrio é o ponto onde as receitas totais e as despesas fixas e variáveis da empresa em determinado período se igualam, ou seja, o resultado é zero, tá? Você chega a um determinado número de faturamento, aí você diminui os seus custos variáveis, os seus custos fixos e o teu lucro ou prejuízo é zero, tá? Você não tem nem lucro e nem prejuízo, ok? Sendo assim, caso haja faturamento menor do que o previsto, ou seja, menor do que o do ponto de equilíbrio, o resultado será um prejuízo financeiro, enquanto maior faturamento resultará em lucro para a empresa, tá? Então, tudo aquilo que você faturar acima do ponto de equilíbrio, ele te gera lucro. E o que você faturar abaixo do ponto de equilíbrio, você vai ter prejuízo. E essa é uma das principais razões para que a maioria das empresas fechem ou encerram as atividades aí nos primeiros anos de vida. Infelizmente, o empresário, a maioria, não se preocupa nem em fazer esse cálculo que é fundamental para qualquer tipo de empresa, tá? Pode parecer complicado, mas o cálculo, na realidade, ele é muito simples, tá? Qual a importância de se calcular o ponto de equilíbrio financeiro? O uso deste indicador e seu respectivo cálculo são fundamentais para os gestores, empresários, sócios e acionistas para que identifiquem em qual momento um produto, mercadoria ou serviço, ou até mesmo um investimento, cobrirá os custos fixos e variáveis que estão envolvidos, né, nesse projeto, tá? E a partir disso começar a gerar lucro para a empresa, ok? Além disso, o ponto de equilíbrio financeiro permite ao empreendedor verificar a viabilidade do seu negócio ou de um projeto específico antes mesmo da ideia sair do papel, tipo com o Canvas, né, empresarial, ou um plano de negócios, tá? Encontrar maneiras de reduzir custos, sejam eles fixos ou variáveis, do seu negócio, e estabelecer preços de seus produtos, mercadorias e serviços com maior qualidade e de modo mais assertivo, com maior certeza. Aqui eu deixei um gráfico para você ter uma ideia. Essa linha vermelha aqui, ela é o ponto de equilíbrio da empresa, tá? É aquilo que você deve estabelecer como meta de vendas, tá? Se você faturar menos do que essa meta que você estabeleceu, ou seja, menos do que o ponto de equilíbrio, você vai ter um prejuízo financeiro, ok? Se você faturar a mais do ponto de equilíbrio, então quanto mais você fatura, mais lucro você tem, ok? Eu vou explicar isso daqui para você nessa planilha que eu montei especialmente para te explicar com mais facilidade para você poder fazer aí na sua empresa, tá? Então ela é assim. Aqui nós temos 5 exemplos, 1, 2, 3, 4 e 5 exemplos, tá? Que estão os valores aqui em cima. Aqui nós temos o faturamento base, tá? Que eu coloquei aqui só para que você tenha uma ideia. Lógico que todos esses números e esses percentuais aqui também são hipotéticos, né? Você deve fazer aí o da sua empresa, não é difícil, ok? Então nós temos aqui o faturamento da empresa, os custos variáveis nesse percentual aqui, que é 40%,
Por que ele é variável? Porque ele está ligado diretamente ao faturamento da empresa. Quanto mais você fatura, mais ele se altera, tá? O percentual pode até permanecer o mesmo, ok? De vez em quando existem alterações aqui, mas você vai saber controlar aí na tua empresa, não é difícil, tá? Eu vou te ensinar depois na planilha de ponto de equilíbrio como é que você tem que fazer, ok? E aí você vai ter os valores aqui mensais, tá? Só que os custos fixos, você pode ver que nos 5 casos, ele se mantém o mesmo, porque ele não tem variação. Isso daqui é correspondente ao valor do aluguel, contador, água, energia e outras despesas, né, que você tem aí mensalmente, tá? Ah, mas Wilson, o valor da luz muda todo mês. Ok, não tem problema nenhum. Você vai colocar o valor sempre dos meses que você está utilizando para fazer o ponto de equilíbrio. E lógico, o teu ponto de equilíbrio também pode ser alterado mensalmente, tá? Porque ele é vinculado a todos esses valores aqui, não só o que é variável, que depende que o valor se altera de acordo com o valor do faturamento, tá? Mas as suas despesas fixas não têm, embora tenham alterações, não estão intimamente ligadas ao valor do faturamento, tá? Por exemplo, os impostos. Quanto mais você fatura, mais você vai recolher de imposto, tá? Quanto mais você fatura, mais você vai ter custo das mercadorias ou produtos ou serviços vendidos, ok? Então, esses dois itens aqui, também comissões e alguns outros, né, estão vinculados diretamente ao valor do faturamento, enquanto que esses aqui abaixo, eles se mantêm fixos todos os meses. Existe a despesa, pode haver variação, mas é uma despesa fixa, tá? Ela não se altera de acordo com o faturamento ou com as vendas, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós podemos verificar que nós tivemos um faturamento de 38.333,34 e nós temos aqui os custos variáveis, né, que são os impostos, mais o custo da mercadoria vendida, ou do produto ou do serviço, que deu 15 mil. E os custos fixos, despesas operacionais fixas, ela vai se manter aqui 23 mil todos os meses, tá? Ela não tem alteração, ok? Ou próximo disso, né? Certinho? E o que muda aqui, gente? Se eu tiver um faturamento de 38 mil, o meu lucro aqui nesse caso ele é zero. Ou seja, eu não tenho nem lucro e nem prejuízo. Isso significa o quê? Que 38 mil é o valor do meu ponto de equilíbrio. Eu não posso vender menos do que isso. Se eu vender menos do que isso, eu vou ter prejuízo. E é isso que você tem que calcular aí na tua empresa, para que você tenha essa ciência, esse conhecimento, né? Que você não pode faturar menos do que esse valor. Se você faturar menos do que isso, você vai ter prejuízo financeiro, um déficit financeiro, tá? Ou seja, o teu faturamento não vai ser o suficiente para você pagar todas as suas despesas, todos os seus custos e manter a empresa em ordem, tá? Então, é essa preocupação que você tem que ter para que você consiga mensurar adequadamente, ou saber, né, qual é o teu ponto de equilíbrio para que você fature sempre acima disso, tá? Vou te dar um exemplo aqui, olha. No item 2, se você faturar 50 mil, você vai ter aqui, é lógico, a variação dos teus custos variáveis, porque eles são ligados diretamente aqui ao seu faturamento, né? Então você tem aqui, olha, no item 2, 50 mil de faturamento, você tem 10% de imposto que você vai ter que recolher e vai ter 30% de custo de mercadoria vendida, produto ou serviço, que dá 15 mil. Então você tem 20 mil aqui de custos variáveis.
e o custo fixo permanece os 23 mil, ok? Então, você vai ter aqui, nesse caso, um lucro de 14%, tá? Que é os 50 menos o 20 e menos os 23. Então, você vai ter 7 mil de lucro em cima de uma venda de 50 mil, tá? Ou seja, ele representa 14% de lucro no mês, tá? No item 3, a mesma coisa, você teve um faturamento aqui de 100 mil, tá? Aqui um custo variável de 40 mil, utilizando o mesmo cálculo, e as suas despesas fixas de 23 mil. Neste caso, o teu lucro aqui é de 37%, ok? E aí é importante frisar o seguinte, gente, qualquer que seja o percentual de lucro que insira no markup, que é o indicador multiplicador do preço de custo para chegar no preço de venda, o que importa na realidade é o faturamento da empresa em relação aos custos fixos. Veja os exemplos ao lado, que são esses daqui que eu estou mencionando para você, tá? Aqui eu já aumentei o faturamento para 200 mil. Observe que as tuas despesas fixas continuam as mesmas, tá? Se aumentar pode ser pouca coisa, então você faz o cálculo para saber qual é o teu ponto de equilíbrio nesse mês aqui que você faturou 200 mil, tá? Aqui, o teu custo fixo, ele permanece os 23 e o teu custo variável aqui sobe para 80, proporcional também, lógico, ao seu faturamento. Quanto mais você fatura, mais o seu custo variável ele aumenta, tá? E aqui para 300 mil. Veja que aqui no item 4 você já passou a ter 48,5% de lucro. E aqui no item 5, que é o último, você teve 157 mil de lucro, tá? Então você pode ver que quanto mais você aumenta o faturamento, mais lucro você tem, ok? Independentemente do percentual de lucro que você coloca lá na sua precificação, tá? Aquele percentual, ele serve só como um indicador também, porque se você colocar lá lucro zero, ou seja, se você vender pelo seu preço de custo, considerando esses cálculos aqui, você passa a ter lucro, mesmo que lá no teu preço de venda, na sua precificação, o seu percentual de lucro líquido que você deseja seja zero, tá? Porque chega num determinado momento, a partir do valor do ponto de equilíbrio, quanto mais você vende, mais lucro você tem. Ah, por que, Wilson? Porque as despesas fixas continuam as mesmas. Quando chega aqui, se você vendeu 50 mil, o que acontece? Quando chegou lá nos 38, as suas despesas fixas já foram cobertas. Então, tudo aquilo que você vende acima dos 38 mil, você vai ter o restante que você tiver incluído lá no teu preço de venda, né, na precificação, vai ser lucro, porque as tuas despesas fixas já vão estar inseridas no valor da venda, tá? Até o valor do ponto de equilíbrio. E assim vale para todos os demais cálculos, tá? Se você vendeu 300 mil, o que aconteceu? Quando chegou lá no 38, as tuas despesas fixas já estão cobertas. Então, tudo aquilo que você vende após os 38 mil acaba gerando lucro. Então, não importa o percentual que você coloca na sua precificação, tá? Mesmo que seja zero o lucro lá, a tua empresa passa a dar lucro a partir do momento que você supera o ponto de equilíbrio. Ok? E detalhe, gente, você precisa incluir no ponto de equilíbrio a depreciação do imobilizado, tá? Caso contrário, você não vai conseguir adquirir um ou outro, né? Quando terminar a depreciação. Os salários e encargos sociais dos seus colaboradores, tá? Todos os meses, né? Eventuais parcelamentos, eventuais investimentos e eventuais reservas financeiras.
Estes 3 itens não são obrigatórios, pois não fazem parte do negócio, que é o objetivo social da empresa, mas é interessante pensar a respeito do assunto. Eu normalmente coloco sempre um valor a mais aí de investimento para que a empresa tenha uma gordurinha e uma renda extra, né? Para que ela tenha a possibilidade de guardar, ok? E falando em guardar, eu tenho uma sugestão de distribuição de lucros para vocês, tá? Do valor que der de lucro aqui no mês, né? Digamos que seja esse valor aqui, 20% você guarda para distribuir para os sócios mensalmente ou no trimestre, tá? Além do Prolabore. 10% você guarda para distribuir para os sócios no final do ano, tá? Em dezembro. 15% você guarda para distribuir para os seus colaboradores também no final do ano, como forma de prêmio, incentivo, distribuição de participação no lucro, né? E 55% você guarda no caixa da empresa, ele é uma reserva, tá? Até para que você possa expandir a tua empresa com o tempo, tá bom? Eu acho muito viável, né? Muito plausível e de muito bom senso você garantir que a tua empresa não gaste todo o lucro que a empresa tem, né? Afinal, é a galinha dos ovos de ouro, né? Você precisa fortalecer a empresa. Eu lembro nesse momento do Luciano Hang, eu acho que você conhece, né? Ele fala que ele é um empresário pobre de uma empresa, dono de uma empresa rica. Por quê? Porque uma boa parcela, mais de 50%, de lucro da empresa, ele deixa na própria empresa para fortalecer a empresa, tá? Então, eu acredito que é a melhor maneira de você pensar no seu futuro e da sua família, tá? Guarde sempre mais do que 50% do valor do lucro para você poder fazer um capital de giro muito bom, uma reserva muito boa aí para a sua empresa, para você poder crescer, comprar novos equipamentos, ter melhores chances de negociar com fornecedores e uma série de outras coisas, tá bom? É uma dica, tá? E falando em dica, eu tenho mais 20 aqui para te dar. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu sugiro que você dê um pause, leia todas essas dicas, tá? Aqui nesse link, eu vou deixar aqui na descrição também, para te mostrar a planilha de ponto de equilíbrio que eu criei já há vários anos, tá? Para você poder adquirir essa planilha. O valor é simbólico, ok? E o vídeo da planilha explicativa, que é essa daqui, também eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo. E aqui você tem alguns dos meus sites para você conhecer mais dos serviços que eu presto, tá? Em termos de mentoria, consultoria virtual, presencial, cursos, palestras, treinamentos, ok? E nessa planilha que eu vou apresentar para vocês, lá você vai aprender a fazer o ponto de equilíbrio financeiro, o ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio operacional, tá? Se você quiser falar comigo, aqui você tem o meu contato do WhatsApp e o Skype, tá? Preferencialmente Skype, tá ok? Pessoal, Deus abençoe, eu espero que tenha sido útil essa planilha para vocês. Curtam aí, deixem o seu like, compartilhe, né, com seus amigos aí que pretendem também ter um negócio, beleza? Grande fraternal abraço, que Deus abençoe você em tudo. Até mais.